Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo, analisar os detalhes do concurso de admissão para o Instituto Militar de Engenharia, o famoso IME, para o ingresso em 2025. Exato. O edital oficial para 2025, saiu já faz uns meses e a nossa missão aqui é destrinchar as informações cruciais desse documento, para quem está pensando nessa carreira que é um desafio e tanto. Um desafio enorme. Ou para quem só quer entender mesmo como funcionam os vestibulares mais, digamos, parrudos do Brasil. E é essencial, entender o peso do IME. É uma instituição de engenharia, sim, de altíssimo prestígio no Brasil, ligada ao Exército, claro, parte do DCT, o Departamento de Ciência e Tecnologia. DCT, certo? E a fama vem não só da qualidade do ensino, mas desse processo seletivo que é, olha, sabidamente rigoroso. Muita gente compara com o ITA e com razão. Sim, a comparação é inevitável. E o IME tem um papel duplo bem interessante. Forma engenheiros para a carreira militar, a chamada ativa, e também engenheiros civis que vão para a reserva, com uma ênfase muito forte em pesquisa científica básica. Certo, então vamos um pouco além do básico. Quase todo mundo sabe. Escola de Engenharia do Exército, vestibular dificílimo, mas o que mais define o IME? Qual é o diferencial estratégico deles? Ótima pergunta. Acho que o diferencial está justamente nessa dupla missão que eu comentei e na integração forte com a estrutura militar e de pesquisa do DCT. Certo, faz sentido. Formar engenheiros militares, bom, isso significa suprir o Exército, as Forças Armadas, com gente super qualificada para lidar com a tecnologia cada vez mais complexa que eles usam. Aham. Por outro lado, ao formar também a galera da reserva, que vai para a vida civil depois, o IME basicamente, injeta no mercado profissionais com uma formação de elite, uma disciplina que é diferente, sabe? E uma visão de sistema, eu diria que é moldada por essa vivência militar inicial. Mesmo sendo da reserva, eles têm essa vivência inicial, né? Exatamente. E essa conexão com o DCT, com a pesquisa de ponta, coloca o Instituto na vanguarda do desenvolvimento tecnológico para o país. Isso tudo justifica, a barra ser tão alta na seleção. Não é só conhecimento que eles buscam, é um perfil. Mais completo. Entendi. Um perfil bem específico. E falando em seleção, vamos para os números do edital de 2025. São 100 vagas no total, certo? Isso, 100 vagas. E a divisão é assim: 65 são para ativa, ou seja, para quem vai seguir carreira militar depois de formado. A maioria, então. É, a maioria. E dentro dessas 65, 52 são de ampla concorrência e 13 são reservadas para cotas raciais, seguindo a lei. Ok. E as outras? As outras 35 vagas são para reserva. Esses são os alunos que, depois dos 5 anos de curso, não têm obrigação de seguir carreira militar, mas eles entram e estudam como militares durante todo o período. Entendi. A formação é a mesma, então. A formação acadêmica, sim, a rotina militar também durante o curso. Para a reserva dessas 35 vagas, são 28 de ampla concorrência e 7 também destinadas às cotas. Essa divisão, com mais vagas para ativa e a inclusão das cotas, isso indica alguma prioridade específica do Exército ou do IME? Que a gente pode ler disso? Olha, indica algumas coisas sim. A maioria para ativa, claro, reforça o papel principal do IME, que é formar gente para o próprio Exército. Certo. Mas a existência da reserva é estratégica, permite atrair talentos incríveis que talvez não quisessem a carreira militar, mas buscam a excelência do IME. Isso enriquece o ambiente lá dentro e depois o mercado de trabalho também. Aham. E as cotas? As cotas, tanto na ativa quanto na reserva, seguem a legislação federal, e buscam, claro, ampliar a diversidade, o acesso a essa formação de elite. É sempre um desafio para essas instituições de altíssimo rendimento conciliar o mérito acadêmico com a representatividade. Imagino. E tem um ponto interessante: a dinâmica entre os alunos da ativa e da reserva convivendo na mesma turma, sabe? Isso também faz parte da formação única que o IME oferece. Deve ser uma dinâmica curiosa mesmo. E, para conseguir uma dessas vagas, quem pode se candidatar? Quais são os filtros, assim, logo de cara? O edital é bem claro nisso. Primeiro, a idade. Tem que ter no mínimo 16 anos e no máximo 22. Atenção!
completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, que nesse caso é 2026. 16 a 22, bem específico. Bem específico. Depois, tem altura mínima, 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres. E, claro, o requisito acadêmico básico, ter concluído o ensino médio ou um curso equivalente numa escola reconhecida pelo MEC. Essa janela de idade, 16 a 22 anos, é bem mais restrita que a maioria dos vestibulares civis, né? Por que será? É bem restrita e está ligada diretamente ao modelo de formação e carreira, principalmente para quem vai para ativa. O curso é integral, é muito puxado, começa cedo. A ideia é formar o engenheiro militar ainda jovem para ele se encaixar no plano de carreira das Forças Armadas, que envolve progressão, tempo de serviço. Entendi. Faz sentido para o planejamento deles. Exato, e mesmo para a reserva, essa idade reflete a intensidade do curso. Já a altura é um padrão nas Forças Armadas, né? Ligado à aptidão física para as atividades militares. E o ensino médio completo é o mínimo para o candidato ter alguma base para encarar provas e depois o curso, que são de altíssimo nível. Compreendido. Então, beleza, pessoa, cumpre os requisitos. Como a jornada da seleção, o que o edital descreve? É só prova? Não, de jeito nenhum. É um processo longo, com várias fases, feito para avaliar o candidato em diferentes aspectos. O coração, digamos assim, é o exame intelectual, o EI. EE, Exame Intelectual. Isso. Ele é dividido em duas fases. A primeira é uma prova objetiva, de múltipla escolha. Pega matemática, física, química, português e inglês. Funciona como um grande filtro inicial, sabe? Uma peneira. Aí sim são provas discursivas dessas mesmas matérias. Aqui a exigência é outra. Precisa mostrar profundidade, clareza na resolução dos problemas. É onde o bicho pega mais, talvez. É onde aprofunda muito. Mas não acaba aí não. Imagino que não, ser do militar. Pois é. Depois do exame intelectual, vêm outras etapas, todas eliminatórias e super importantes. Tem a inspeção de saúde, a IS, para checar as condições médicas. Certo. Tem o exame de aptidão física, o EAF, que testa o condicionamento físico para aguentar o tranco do regime militar. Testes físicos mesmo? Barra corrida? Isso, tem uma série de índices a cumprir. E tem também a avaliação psicológica, a AP. Essa busca ver se o candidato tem o perfil, a personalidade, a capacidade de adaptação para aquele ambiente exigente e para a estrutura militar. E para as cotas? Bem lembrado. Para quem se inscreveu pelas cotas sociais, tem ainda o procedimento de heteroidentificação, o PH, que é para confirmar a autodeclaração. Uau! Então, resumindo, não adianta ser só um crânio nos estudos. Precisa estar bem de saúde, ter preparo físico e ainda um perfil psicológico que se encaixe. Isso é bem diferente de um vestibular comum, né? Muito diferente. Uma universidade civil foca quase que só no desempenho acadêmico, né? O IME, pela natureza militar, busca esse candidato mais completo, apto a suportar não só o puxão intelectual, mas também as demandas físicas e a disciplina do dia a dia militar durante a formação. Entendi. O fascinante é como essas etapas se conectam. O exame intelectual seleciona pela cabeça, pela capacidade de raciocínio, mas a inspeção de saúde, o exame físico, a avaliação psicológica, eles garantem que quem passou na prova consiga de fato cursar, se adaptar à rotina, aos valores da instituição. É uma visão bem mais holística do futuro engenheiro, seja ele da ativa ou da reserva. Uma visão 360 graus do candidato. E para organizar a vida de quem está pensando em encarar essa maratona toda, como é que ficou o cronograma desse concurso de 2025 com ingresso em 2026? Quais as datas-chave? O calendário é sempre algo para ficar muito atento, porque é apertado e os prazos são rigorosos. As inscrições, por exemplo, rolaram entre o fim de maio e o começo de julho de 2025. Já foram, então? Já foram. A taxa foi de R$ 140. Teve um período para pedir isenção lá no início de junho, para quem se encaixava nos critérios, cadúnico, baixa renda, doador de medula, dependente de ex-combatente, essas coisas. Certo.
E a primeira prova? A primeira fase do exame intelectual, a prova objetiva, aconteceu em 21 de setembro. Setembro. E agora a gente está gravando isso em 20 de outubro de 2025. Onde a gente se encaixa nesse cronograma? Qual a fase atual? É um momento super crucial. Acabou de sair, no início de outubro, a lista dos convocados para a segunda fase. Ah, então a galera está sabendo agora quem passou para a próxima etapa. Exatamente. E, o mais importante, as provas discursivas da segunda fase estão marcadas para acontecer agora. Nesta semana mesmo. Nesta semana, caramba! Sim. Começa quinta-feira, dia 23, com matemática. Sexta, dia 24, é física. Sábado, 25, química. E fecha no domingo, dia 26, com português e inglês. É uma maratona de provas discursivas, uma atrás da outra. Nossa senhora, então essa nossa conversa está sendo muito, muito atual para quem está nessa reta final ou acompanhando de perto. Que tensão! Imagina a ansiedade dessa galera. E depois dessa sequência intensa de provas discursivas agora, nesta semana, o que vem pela frente? Bom, depois das provas, tem um prazo bem curto para entrar com recurso se alguém discordar de alguma correção. Aí, a lista final de aprovados e classificados no exame intelectual, ou seja, quem realmente passou nas provas, está prevista para sair até 23 de dezembro de 2025. Presente de Natal para alguns. Ou não? Pois é. E aí, para essa turma que foi aprovada no intelectual, o processo continua no comecinho de 2026. Entre 12 de janeiro e 6 de fevereiro rolam aquelas outras etapas que a gente falou. Inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e a heteroidentificação para quem for cotista. Janeiro e início de fevereiro para tudo isso. Isso. Quem passar por todas essas barreiras eliminatórias, aí sim faz a matrícula no dia 6 de fevereiro de 2026 e começa o curso. Uau! Ouvindo essa descrição toda do processo, a sequência das provas, as várias etapas que eliminam, e juntando com a fama que o IME tem, fica muito claro que a preparação tem que ser algo assim, fora da curva, né? O próprio edital meio que assume isso. Ah, com certeza. Definitivamente não é um concurso para se preparar, sei lá, em poucos meses. Exige um planejamento de longo prazo, estudo muito consistente, muito aprofundado, especialmente em matemática, física e química. As exatas pegam pesado. Pegam muito pesado. O nível que eles cobram, principalmente nas provas discursivas, vai bem além do currículo padrão do ensino médio. E não é só saber a matéria, sabe? Precisa desenvolver a habilidade de resolver problemas complexos, muitas vezes de um jeito criativo e rápido sob pressão. A prática deve ser fundamental. Fundamental. Resolver provas anteriores do IME é essencial para entender o estilo, o nível de dificuldade, o tipo de raciocínio que eles esperam. Sem isso, fica difícil direcionar o estudo. E falando em recursos para essa preparação tão intensa, né? Principalmente nesse ponto de ter acesso a provas antigas, questões comentadas, que você disse que é crucial. Olha, para quem é estudante e está querendo se preparar de verdade, tem uma dica. Entra agora em medcoub.com.br. Assim. Lá tem o aplicativo e eles têm o maior banco de questões do Brasil. Inclui provas anteriores de todas as instituições, não só IME. E o legal é que tem questões comentadas, o que ajuda pra caramba a entender o erro. Isso faz diferença mesmo. Tem resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar em qualquer lugar, no celular mesmo. Pode ser uma mão na roda para quem está nessa batalha. Com certeza. Ter acesso a ferramentas que organizam o estudo, que permitem praticar com questões no formato e nível certos, isso pode ser um diferencial enorme. Ajuda a direcionar o esforço, né? Otimizar o tempo, que é sempre o recurso mais escasso para quem está se preparando para um concurso desse nível. Exatamente. Bom, e como a gente mencionou, hoje é 20 de outubro de 2025, o edital saiu lá em maio, mas a notícia quente do momento é essa convocação para a segunda fase que está rolando nessa semana. Isso deixa toda essa nossa análise do processo, dos requisitos, super pertinente, né? Muito pertinente. Para quem está agora prestes a fazer as provas discursivas, a tensão deve estar no máximo. E para quem está mirando o próximo ciclo, entender em detalhes como o processo funciona, o quão exigente ele é, como está descrito no edital,
É o primeiro passo para começar a se planejar de verdade. Sim, começar o quanto antes. E é interessante notar também, como você falou da data, que essa época do ano geralmente é bem movimentada para concursos militares no geral. Tem vários processos seletivos acontecendo ao mesmo tempo. Isso mostra a dinâmica constante, né, de renovação dos quadros das Forças Armadas. Verdade. Então, para a gente ir amarrando, o que tudo isso significa no fim das contas? O IME claramente oferece um caminho único, muito respeitado na engenharia, com opções para quem quer a carreira militar e para quem busca uma formação diferenciada com impacto na vida civil. Exato. Mas o preço dessa excelência toda é um processo seletivo que é, assim, extremamente rigoroso, cheio de fases, que cobra não só brilhantismo acadêmico, mas também muita resiliência, preparo físico, psicológico e uma dedicação de longo prazo. A gente tentou cobrir aqui os pontos-chave do edital de 2025 para dar uma ideia clara desse desafio. E é bom reforçar que esse rigor todo não é à toa, não é arbitrário. Ele reflete o prestígio do Instituto, claro, mas reflete principalmente a complexidade e a responsabilidade das funções que os engenheiros formados lá no IME vão ter, seja dentro do Exército ou na sociedade. A seleção busca garantir que só os mais aptos, os mais preparados, cheguem até o fim e estejam prontos para esses desafios. É um investimento muito alto que o país faz nesses profissionais e a seleção é a porta de entrada para esse compromisso. É uma responsabilidade e tanto. Para a gente fechar, queria deixar uma provocação, algo para quem nos ouve pensar a respeito. Essa mistura tão única, né? Formação de ponta em engenharia, com essa imersão na cultura, na disciplina militar mesmo, para a galera da reserva durante o curso. De que forma será que essa vivência tão particular molda o jeito como esses engenheiros resolvem problemas, como lideram equipes, como enxergam o mundo, comparando com quem se forma num ambiente puramente civil, acadêmico? Fica aí a reflexão sobre o impacto dessa jornada tão singular do IME. Uma ótima reflexão, realmente é algo a se pensar sobre o perfil desse profissional.